E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tranquilo. Vamos lá, né, gente, para mais uma aula, para mais um dia, né? Nada mudou, nós estamos aí nos preparando para o Enem, né? Que ele vai acontecer, né, gente? Assim esperamos, e se Deus quiser, vai dar tudo certo sim. Está sendo um ano bem atípico, mas estamos, né, gente, dando um jeito, né? E o importante é continuar a estudar, galera. Muita gente vai desanimar, vai parar, não é o caso de vocês, certo? A missão dada, a missão vai ser cumprida. Nós vamos passar nessa prova se Deus quiser, ok? Então, vem comigo aqui, mais uma aula, professor Helder Sergalo na área, Geografia. Bom, nós estamos, gente, estudando o capítulo referente a clima, né? Climatologia, estudo dos climas, tá? Nós já vimos, né, gente, muita coisa, né? A parte teórica mais grossa, né? A parte mais carregada, vamos dizer assim, da teoria, nós já vencemos. Inclusive, a aula passada, ela foi destinada praticamente para a gente entender a circulação geral da atmosfera. Então nós vimos lá a célula de Hadley, a célula de Ferrel e pegando na escala global, né, gente? Lembra? Eu chamei a atenção disso para vocês no ano passado. Nós estamos trabalhando com a escala mundial, né, naquele momento ali. Beleza? Então nós vimos os grandes núcleos de alta pressão e a área de convergência dos ventos alísios, que é a maior área de baixa pressão no globo, que é a ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Né? Vai ser o núcleo de baixa pressão no globo. Tá? Assim fica fácil agora a gente continuar, né, aqui nos nossos estudos e compreender, né, como que funciona o deslocamento das massas de ar, por exemplo. É o que nós vamos ver aqui hoje. Tá? Então nós já vimos que existe uma circulação geral da atmosfera, que é aquelas células lá que a gente viu na aula anterior, e que é por isso que o vento desloca, né, em toda parte do globo. Tem a ver sempre com aquelas diferenças de pressão. Lembra que nós já discutimos a questão da pressão atmosférica. Tendo dúvida, volta nos vídeos. Tá certo, gente? Então, hoje eu vou começar falando aqui, ó, do balanço energético. Então, o que seria, né, esse balanço energético? É o tanto de energia que entra no sistema, ou seja, de qual é o combustível, né? De onde vem essa energia? Do Sol. Então a energia solar, ela entra no sistema Terra, ela vem, né, viaja, né, gente, milhares de quilômetros, chega aqui, né, entra na nossa atmosfera. Parte dessa energia ela é absorvida pelos objetos, né, pela vegetação, pela água, e parte, gente, volta para o espaço, é refletida, certo? Então, a diferença, né, fazer essa análise de quanto ficou, quanto saiu, isso está dentro do que a gente chama na climatologia de balanço energético, tá certo? Então, quero chamar a atenção aqui para um conceito que aparece às vezes em prova, muita gente acaba ficando desesperado, né? Então, sem pânico, gente, ó, o albedo, né? Então o albedo, esse termo albedo, ele tem a ver com o que eu acabei de falar, o balanço energético, né? E o que seria o albedo? Índice de refração de uma superfície, né? Inclusive, provavelmente na física vocês devem estudar muito sobre isso, tá? Mas aqui em climatologia nós estamos preocupados em saber isso aqui, ó, né? O quanto uma superfície é capaz de absorver ou de refletir essa energia que entra no nosso sistema através do Sol, tá? Os raios solares. Tá certo? Bom, grave isso aqui para mim, gente, ó. Menor albedo, maior absorção de raios solares. Percebe? Eu coloquei aqui dois exemplos para a gente ver essa diferença. Então, olha lá que interessante, gente. O albedo do asfalto, ele é somente 5%. Né? Então, o asfalto é um elemento muito comum nos centros urbanos. A gente está o tempo inteiro, né, gente, circulando sobre esses asfaltos, né, sobre esse asfalto, sobre as vias rodoviárias, não é isso? E a gente está vendo ali que tem um albedo muito baixo.
Então isso significa que o asfalto retém muito calor. Beleza? Ah, professor, então é por isso que as cidades, elas têm, por consequência, um calor mais elevado em relação, por exemplo, a uma área mais vegetada. E isso também faz parte, viu, gente? Com certeza é um dos grandes motivos. Então a gente tem, nas cidades, ambientes mais quentes, a gente vai discutir ainda mais para frente, tá? Os efeitos, os impactos ambientais dentro das cidades. E a gente vai ver lá que tem um que chama ilhas de calor. Eu até citei já esse exemplo em aulas passadas, na nossa primeira aula de clima, tem a ver com isso aqui também. Então o albedo, a capacidade do asfalto de refletir esses raios solares, esse calor de volta para o espaço, é muito pequeno, ele absorve muito calor. Então, o asfalto fica pegando fogo, tá? Em cidades, do norte do país, tem dias, que está muito quente, que pessoas já postaram vídeo fritando um ovo no asfalto. Isso é sério, gente, realmente é verdade. O asfalto fica tão quente que é possível fritar um ovo no asfalto, tá certo? Você vê o tanto que o asfalto, ele concentra energia, ele absorve essa energia do sol. Beleza? Então isso tem a ver com o albedo, Então o albedo muito baixo. Agora olha aqui, gente, no gelo, vamos pensar aí nas zonas polares, onde tem uma concentração desse material do gelo, da água congelada. Então eu já tenho um albedo altíssimo, Então em regiões polares, chega aí a pontos de 90% da energia que entra, dos raios solares que atingem na superfície, no gelo, ela é refletida de volta para a atmosfera e vai embora do sistema, tá certo? Então o gelo, ele tem essa capacidade, um material que tem a capacidade de refletir muita radiação solar, beleza? Então ele tem um albedo elevado, tá? Então, gente, observa aqui rapidinho, só para ficar bem claro, deixa eu ver aqui se aqui vai dar. Aqui vai dar para a gente fazer um esqueminha, Vou fazer aqui a superfície, como se fosse a superfície da Terra. Só para ilustrar o que eu falei aqui. Então, aqui o Sol, põe um solzinho aqui, beleza? Então, imagina, gente, que essa energia, ela adentra no nosso sistema através da atmosfera. Primeira coisa, gente, olha por que a nuvem é tão importante, As nuvens, gente, são extremamente importantes, não é só por conta da chuva. Elas também servem para controlar esse balanço energético. Por quê? Parte da radiação solar, que adentra no sistema, quando essa radiação solar atinge as nuvens, parte dela já volta, já é refletida de volta para o espaço, beleza? Parte dessa energia passa e atinge a superfície, tá? Então aqui na superfície eu tenho vários elementos, vários objetos. Eu tenho aqui, cidades, um pouco nos prédios, prédio xixelento aqui, mas deu para entender aí, Então ambiente urbano, então tudo aqui está recebendo, essa energia, tá? Da superfície, rios, oceano, tudo isso absorve um pouco desse calor e reflete para a atmosfera um pouco. Isso a gente já entendeu, Isso se chama albedo, tá? Aqui na cidade, gente, vai haver uma concentração muito grande, por conta principalmente do asfalto, Então as construções de alvenaria, isso tudo, gente, absorve muito calor. Tá certo? Quem aí num dia de calor, já percebeu que você põe a mão na parede, principalmente aquela parede que está voltada para o oeste, que recebeu radiação solar a tarde inteira, no final da tarde a parede está quente, já perceberam isso? Ela está perdendo calor aos poucos, Então ela esquentou o dia inteiro, está muito quente, e depois vai perdendo esse calor aos poucos, tá certo? E isso tem a ver com o albedo, que é o índice de refração.
dessas superfícies, tá certo? Então, a superfície absorve o calor e esse calor, parte dele depois, volta de novo para a atmosfera, tá certo? Bom, professor, mas as nuvens, né, elas estão ali, elas também acabam servindo, né, como instrumento para manter parte desse calor, ó, que seria perdido, né, que esse calor sairia do sistema de novo, percebe? Então ela serve de espelho, ó, tá aqui, né, quando essa energia entra na atmosfera, a nuvem vira tipo um espelho e reflete parte dessa energia de novo para o espaço. Parte dessa energia passa e é absorvida, né, por todos os materiais que estão aqui na superfície, e depois essa radiação retorna para a atmosfera, beleza? É aquilo que eu expliquei, que eu dei exemplo aqui do muro, né, da parede lá de alguma residência, né, da água, né, gente, numa piscina. Quem aí nunca nadou, né, de madrugada, não percebeu, olha, a piscina está mais quente do que o ambiente externo. Por quê, gente? A água tem um calor específico maior, ela esquenta, ela demora mais a esquentar. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui, ó, em brisa marítima e brisa continental. Então a água demora mais a esquentar, mas também ela demora para perder esse calor, tá? Então, gente, quando, né, essa energia ela vai de volta sair do sistema, as nuvens, né, são responsáveis por reter parte desse calor, tá? É um dos elementos, as nuvens e os gases chamados gases estufa, beleza? Então, se não fossem os gases estufa, se não fosse a atuação das nuvens, nós teríamos temperaturas médias muito abaixo do que temos hoje. E eu estou falando aqui, gente, desse efeito aqui, né, de um efeito que é muito cobrado, chamado, ó, efeito estufa, tá? Então, o efeito estufa, ele é natural, pelo amor de Deus, né? O aquecimento global é o desequilíbrio disso aqui que eu acabei de explicar. Então, ó, parte dessa energia, se não fosse o efeito estufa, ela ia sair de novo do sistema. Nós teríamos temperaturas muito mais baixas, tá certo? Então, os gases estufas, por exemplo, o dióxido de carbono, né, ele é um gás estufa, um dos mais importantes, ele atua, né, retendo esse calor, essa energia na atmosfera, tá? Esse fenômeno a gente chama de efeito estufa, o efeito natural. O planeta, inclusive, necessita desse efeito estufa, beleza? Professor, nós já ouvi falar do efeito estufa antrópico, do aquecimento global. Isso, gente, é o desequilíbrio do efeito estufa provocado por quê? Pela atuação do homem, principalmente com a produção industrial, com a queima dos combustíveis fósseis e etc. Nós veremos isso na aula de meio ambiente, tá? A gente vai falar de meio ambiente, vai falar dos impactos ambientais em relação, né, à atmosfera, em relação às cidades. A gente vai fazer uma abordagem bem completa disso, porque o Enem adora esse assunto. Mas eu já gosto de fazer um link aqui na hora de explicar, né, esse fenômeno, né, esse efeito estufa nas aulas de clima. Combinado aí, gente? Então ficou claro? Então o efeito estufa, reparem, tem a ver com o balanço energético e, obviamente, com o albedo. Então pode ser que venha uma questão falando de efeito estufa, falando de meio ambiente, cobrando albedo. Tudo na mesma questão, viu? Então eu já estou aqui fazendo uma relação, não é à toa, tá certo? Então esse desenho que eu aqui, né, é um exemplo bem direto do que seria esse balanço energético. Bom, gente, espero que tenha ficado bem explicadinho aí, bem entendido por vocês, beleza? Então, bem tranquilo, né? Não tem mistério, tá? Vimos aí também, né? Eu coloquei aqui, mostrei para vocês o papel fundamental das nuvens, além, né, da chuva, tá? Professor, e a camada de ozônio? Vamos aproveitar esse assunto e falar sobre isso, gente?
Então, a camada de ozônio, gente, né, é a concentração, significa a concentração do O3, que é o elemento, né, o ozônio, presente na atmosfera, certo? Então, ele é responsável, gente, por filtrar a radiação nociva, UVB e UVA. Essa radiação vem junto com essa energia que eu estou falando aqui, ó, tá? Então nós temos ondas longas de radiação e ondas curtas. Essa que entra aqui, né, é a onda curta. Depois ela é refletida para a atmosfera como ondas longas. Vocês vão ver isso com mais detalhe na física, tá? Aqui para nós o interessante, né, já que eu estou falando aqui da camada de ozônio, é entender que o O3 ele retém, né, essa radiação que é nociva para os seres vivos, não só para nós, seres humanos, mas para todos os animais, beleza? Então a camada de ozônio ela é importantíssima para manter, né, o bem-estar aí das populações, dos animais, né, de todos os seres vivos que vivem no planeta, tá? Bom, o buraco da camada de ozônio, né, o déficit do ozônio em determinadas partes da atmosfera, a gente vai comentar isso na aula, tá, de meio ambiente, de impactos ambientais, combinado? Aqui eu só quero que vocês, né, já estou adiantando que existe uma concentração de ozônio na atmosfera e que ele é importante para filtrar a radiação nociva que vem com a energia que entra no sistema. Lembra, gente, ó, a fonte de energia é o Sol. Tranquilo, gente? Tranquilinho? Deu para entender o balanço energético? Acredito que sim. Tá suave, né? Bom, passando aqui, continuando, né? Continuando aqui, agora eu vou falar para vocês sobre as massas de ar. Na verdade, na aula passada, né, que nós discutimos, tá, as células de Rabi, célula de ferro, né, aquela movimentação do vento, né, gente, de alta para baixa pressão, de A para B, eu já estava falando dessas massas de ar, tá? Então a gente só vai classificar, né, deixar bem redondinho aqui para não ter dúvida. Massas de ar são o quê? Porções de ar que circulam por conta da diferença de pressão, que apresentam condições homogêneas, ou seja, iguais, influenciadas pela região onde são formadas. Então, quem está sendo influenciadas aqui? As massas de ar, beleza? Professor, mas que condições são essas, gente? Ó, vou até, né, puxar uma setinha aqui, ó. O que seriam essas condições aqui, gente? Fala aí para mim, pensa aí. Poderia ser de temperatura? Temperatura, sim. O que mais, galera? Umidade. Poderia ser pressão? Claro, pressão. Com certeza, se for uma massa de ar fria, vai ter maior pressão. Se for uma massa de ar quente, menor pressão, tá? E essas massas de ar, gente, elas levam com ela as características do local que ela foi formada. Então, se eu falo com vocês, gente, você está assistindo aí, imagina que você está assistindo a previsão do tempo. Aí a pessoa lá no jornal fala assim, olha, né, o que aconteceu hoje, né, por exemplo. Então fala assim, Belo Horizonte está sob influência de uma massa de ar quente, uma massa de ar muito seca, né, uma massa de ar seca e bem quente, certo? Então, quais são as características para os dias, né? O que você espera do dia? Né? Que sejam dias, obviamente, secos. É o que nós estamos passando hoje. Então, né, muitas vezes, né, nas reportagens, na previsão, fala, olha, a capacidade da atmosfera, né, a umidade relativa do ar está muito baixa. Significa, gente, que a presença de água em forma de vapor na atmosfera, né, a concentração do vapor de água na atmosfera está pouco, está deficiente, tá? Isso acaba refletindo na gente, em nós mesmos, beleza? Principalmente aquelas pessoas que estão nos centros urbanos.
Porque, gente, nós vimos lá em fatores climáticos. Se eu não tenho vegetação, a vegetação é um importante elemento, aliás, um importante fator que ajuda a manter a atmosfera com a quantidade adequada de vapor de água, certo? Então, gente, na atmosfera inteira, acho que é uma dúvida e muita gente acaba tendo essa dúvida, nós temos, pensando aí nos variados gases que compõem a atmosfera, o vapor de água é um deles, tá? O máximo de vapor de água que fica na atmosfera são 4%. É o total de vapor d'água que fica em suspensão na atmosfera, certo? Quando a previsão do tempo, a pessoa no jornal fala que nós temos 30%, é 30% desses 4% do total, entendeu? Então, 100% que eles falam lá tem a ver com esses 4% que é o total que a atmosfera consegue reter, beleza? Então, desses 4% de vapor de água, que é o 100% do total que a atmosfera consegue preservar, consegue manter, nós temos somente, que hoje nós estamos variando aí, entre 30%. Tá? Então, está muito baixo. Isso é preocupante, já é um sinal de alerta. Tá certo? Ainda está aceitável, mas já está ficando ruim. Deu para entender aí, gente? Então, a umidade relativa do ar é isso. Tá? É vapor de água na atmosfera. Se tem pouco vapor de água, acaba prejudicando muitas pessoas, principalmente aquelas que têm problemas respiratórios, enfim. Beleza? Bom, deu para entender então, gente, as massas de ar? Então, olha, se eu falo, nós estamos sob influência de uma massa de ar fria, o tempo provavelmente vai estar com temperaturas mais baixas, certo? E assim por diante. Muito falado nas previsões do tempo. Então, gente, escute com atenção. Agora você já tem a teoria, já sabe como fazer a real relação aí desses elementos. Tá? Então, observa quando for fazer a previsão do tempo, verifique, preste atenção no que a pessoa está falando, faça essas relações com o que vocês estão aprendendo aqui comigo, ou lembrando, gente, na verdade, vocês já estão aí no terceiro ano, muitos aí já formaram, vocês já viram isso, beleza? Bom, entendemos aqui as massas de ar, galera, Essas massas de ar, com certeza, elas vão influenciar aqui, consequentemente nas chuvas, tá? Então, tenho certeza, quando eu falei massas de ar, vocês já pensaram, a pessoa tem frente fria, frente quente, Então, isso aí eu vou explicar aqui juntamente com os tipos de chuva, tá certo? Então, nós temos que entender esses 3 tipos aqui, Então, nós temos as chuvas orográficas, chuvas convectivas e as chuvas frontais, certo? Eu vou começar pelas chuvas frontais, porque eu já falei aqui das massas de ar. Então, as chuvas frontais, elas estão ligadas ao movimento dessas massas de ar. Por quê? Vamos pegar o mesmo exemplo que a gente está trabalhando aqui. Então, imagina que exista um lugar X sob influência de uma massa de ar quente, mas em vez de ser seca, é uma massa de ar úmida. Então, é a massa de ar quente e úmida. Certo, gente? Pensa comigo, essa cidade, essa superfície que está sob influência dessa massa de ar quente e úmida, essa atmosfera, ela vai estar nesse momento sobre alta pressão ou sobre baixa pressão? Está quente e úmida. Muito bem, sobre baixa pressão. Por quê, gente? Nós já vimos em aulas anteriores. O ar quente, ele sobe. Não é isso? O ar quente, ele sobe. Provocando, já que nesse caso é uma massa de ar quente e úmida, provocando chuvas. Tá? Agora, aguenta a mão. Imagina que eu tenho esse lugar sob a influência dessa massa de ar e chega outra massa de ar, porém uma massa de ar fria, certo? Ainda vou falar que ela é seca, é uma massa de ar fria e seca. O que vai acontecer, gente, quando essas duas massas de ar se encontrarem?
A massa de ar a mais fria não é mais densa? Ela não é mais pesada? Nós não já vimos isso? Então, gente, ela vai obrigar essa massa de ar mais quente a subir mais rapidamente. Está percebendo? Então, quando essas massas de ar, uma massa de ar fria e seca e uma massa de ar quente e úmida, elas se encontram, vai provocar na interseção entre elas, né, no contato dessas massas de ar, uma situação chamada de frente fria. Tá? Então a frente fria vai ser responsável, né, e consequentemente aí, pelas chuvas frontais. Tá certo? Então as chuvas frontais, eu vou até passar aqui uma setinha aqui para a gente não esquecer, estão relacionadas às frentes frias. Beleza? Muito fácil de lembrar, caso aconteça de aparecer uma questão, né? Então, ó, chuva frontal tem a ver com o movimento das massas de ar, tá certo? Então, no verão, por exemplo, né, é muito comum esse tipo de chuva aqui na nossa região, né? Estou falando da nossa região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Né? A gente tem que ter muita atenção, hein, gente? Cuidado na hora de ler o enunciado de uma questão. Se a questão está falando de determinado local, você tem que levar tudo em consideração. Aqui nós estamos no hemisfério sul, né? Nós temos um verão chuvoso, por conta de quê? Também desse movimento dessas massas de ar, tá? Então, quando a gente for falar de clima do Brasil, nós veremos, né, com muito maior detalhe essas massas de ar atuando no clima do nosso país. Combinado? Mas, por enquanto, ó, chuvas frontais tem a ver com essas massas de ar, tem a ver com o encontro de uma massa de ar quente e úmida com uma massa de ar frio e seca, provocando as frentes frias. Fechou, gente? Característica desse tipo de chuva? Chuvas muito longas, né? Então, um período grande de chuva. Pode provocar enchente? Claro que pode. Todo ano, né, no Brasil é comum, infelizmente, por falta, né, gente, de planejamento, de infraestrutura da cidade, nós vamos ver isso. Nós vamos ter aulas especiais sobre, né, essas eventualidades. Inclusive, eu já falei, né, já dei os spoilers disso aí na aula de urbana, beleza? Então, com certeza, as chuvas frontais, se aparecer numa questão verdadeira, né, elas são responsáveis também, né? Não estou querendo dizer aqui que a chuva é culpada, tá? Mas tem a ver também com as enchentes. Percebe aí? Então são chuvas que demoram, né, gente? Uma semana chovendo. Daquela chuva longa, né? Chove, fica chuviscando, aí aumenta um pouco, para, chove a noite inteira. É aquela chuva que se estende por mais dias, né? Até o sistema de frente fria de se dissipar. Tá certo? Bom, vamos lá para as chuvas convectivas, galera. Também conhecidas, né? Vamos pôr outra setinha aqui, ó. Chuvas de verão, né? Pancadas de chuva de verão, tá? Aí já está mais ligado, né, gente? É o calor disponível nessa época do ano. Então nós já vimos que o verão entra aqui no balanço energético, né, gente? Por conta da posição da Terra em relação ao Sol. Então, no verão, lá em dezembro, dia 22 de dezembro, né, o hemisfério sul, ele é privilegiado de radiação solar. Tá vendo aqui? Então, entra mais energia no sistema. Entrando mais energia no sistema, nós temos mais transpiração, evapotranspiração, né? Nós temos mais evaporação da água e, consequentemente, uma atmosfera mais com maior pressão ou menor pressão? Muito bem, menor pressão. O que eu acabei de falar da massa de ar quente e úmida? Ela vai ser capaz de provocar chuva? Vai. Então, no verão, isso é muito mais comum, gente. Tá? Então, o que seria essas chuvas convectivas ou chuva de verão? É aquela situação aí do nosso dia a dia no verão aqui no Brasil. É muito comum. Né? Para nós é muito fácil entender esse tipo de chuva. Por quê? Faz muito calor durante o dia inteiro.
Então você acorda de manhã para ir para a aula, aquele calorão, né? Pega o ônibus cheio, às vezes não tem nenhuma nuvem no céu direito, isso de manhã, né? 9 horas da manhã. Vai dando ali por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, de repente começa a fechar tudo, forma aquela nuvem gigantesca, né? Os nimbos, né? Então forma aquela nuvem espessa, né? Muito grande, carregadíssima, tá? Por conta, né, dessa baixa pressão que leva, né, gente, para a atmosfera o vapor de água que chega em altas altitudes, condensa e vira essas nuvens muito grandes. Então quando cai aquele pé d'água, né, aquela chuva torrencial, tá? Que a gente, né, chama de pé d'água, de pancadas de chuva, tá certo? Isso é muito comum no verão. Nós estamos lidando aí com esse tipo de chuva, chuvas convectivas, né? Então muito fácil a gente lembrar, ou também conhecidas como chuvas de verão. Provoca enchente? O que vocês acham? Cai muita água em pouco tempo. É capaz de provocar enchente, gente? Muito. Né? No entanto, essas chuvas são muito perigosas. Né? No período do verão, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela emite alertas, né, para todos os pontos da cidade que tem risco de enchente. Então, olha, manda lá para as pessoas, ó, através das redes sociais, celular, né? Manda lá para as pessoas falando, olha, não acesse a Avenida Vilarinho tal hora do dia, porque pode ocorrer uma chuva convectiva, uma chuva de verão. Não acesse a Tereza Cristina, né? Pontos da cidade que naturalmente aí, né, a gente até entende, né, como natural uma coisa dessa, tem enchentes. Beleza, gente? Então, com certeza esse tipo de chuva vai provocar enchentes também. Problema sério aí nos centros urbanos. Bom, as chuvas orográficas, galera. Vamos lá entender as chuvas orográficas, tá? A chuva orográfica, ou também chamada, vamos puxar a setinha aqui de novo, ou também conhecida como chuva de relevo, tá? E o que é isso, gente? Olha aqui. Deixa eu fazer outro desenho aqui para a gente entender, ó. Deixa eu pôr um azul aqui. Vem cá, ó. Inclusive, eu vou usar esse desenho para explicar a brisa marítima aqui daqui a pouco. Ó, o mar está aqui. Aqui a superfície, ó. Aqui eu tenho, né, uma elevação aqui na superfície, tá? E o que acontece, gente, numa situação aqui de chuva orográfica? O mar é uma fonte, gente, de umidade para a atmosfera? Claro, né, professor? Pô, você pergunta. Dizer, gente, muito bem. Então o mar vai ser fonte de umidade, beleza? Bom, a energia que entra no sistema vai provocar a evaporação dessa água? Claro que vai, professor, vai. Então, gente, essa umidade, né, ela vai, nós já vimos isso, a maritimidade, não falei do fator maritimidade? Então, ó, ela vai em direção ao continente, certo? Então, ó, os ventos, né, vão levando essa umidade para dentro do continente, beleza? Quando esse ar que está úmido, né, gente, que vem do mar para o continente, ele encontra uma barreira, o que seria a barreira? Uma barreira, um relevo, ó. Então, esse, né, o ar não vai parar assim e falar, agora eu vou esperar aqui, não tem como eu passar. Não, ele vai continuar o seu caminho, certo? Só que ele vai ser forçado, gente, ó, a subir, a ganhar altitude, para atravessar aquela barreira orográfica. Quando acontece isso, provoca a formação de nuvens e chove. Muita chuva, ó, tá? Então a chuva orográfica, ela às vezes aparece bastante nas provas, porque tem essa particularidade. Desse lado da vertente, viu, gente? Então desse lado da montanha, tá? Isso aqui, ó, essa parte da montanha, né? O paredão da montanha de um lado, a gente chama de vertente. A gente atravessa a montanha do outro lado, é a outra vertente da montanha, beleza? Então veja bem.
Aqui, né, nessa parte, nessa vertente da montanha, a gente vai chamar isso aqui de barlavento, ó. Barlavento, tá? Então essa parte úmida, né, aonde o vento úmido, ele sobe, né, ele ganha altitude, e isso faz com que forme nuvens de chuva, se chama barlavento, tá? Só que esse vento, gente, ele continua o seu caminho, ó. Ele continua seguindo para dentro do continente, beleza? Só que essa outra vertente aqui, ó, pelo fato da chuva, né, da umidade ter ficado aqui na vertente de barlavento, aqui vai ser seco. Então, esse lado da vertente ele é úmido, o outro lado da vertente é seco, porque, gente, a umidade foi descarregada aqui, ó. Então, do outro lado, a gente chama de vertente de sotavento. Beleza? Então, vertente de barlavento, aonde a umidade fica. A vertente, né, continua aqui o ar circular, tá? A outra parte da montanha aqui, né, do meu relevo, vai ficar só o vento. Então, para gravar aí, ó, só tá vento, só ficou o vento. Acho que não deu para vocês ver aqui, ó, vertente aqui de sotavento, tá? A vertente seca, beleza? Bom, gente, então, né, essa parte aqui, tá, dos tipos de chuva, nós encerramos, tá certo? Bom, vamos aproveitar ali, gente, rapidinho e terminar a brisa marítima. Deixa eu apagar aqui, rapidinho. Eu vou explicar isso aqui para vocês, para a gente terminar essa parte aqui. Ó, a brisa marítima, gente, a brisa continental, isso aí, né, gente, é um conjunto de fenômenos diário, tá? Então ele acontece numa dinâmica diária, beleza? E está ligado ao que a gente acabou de ver aqui, que é a balança eletrônica e o albedo. Tudo isso é relacionado com a gente viu aqui. Então eu expliquei, né, meio cada um, depois a gente relacionou todos, porque eles têm uma relação muito próxima, obviamente. Beleza? Então veja bem, gente, o que acontece numa situação de brisa marítima, ó? Vamos fazer um desenho aqui, ó. O mar está aqui. Aqui está o continente, ó. Beleza? Então, gente, esse tipo, né, esse fenômeno acontece, obviamente, em cidades litorâneas, tá? Veja bem, galera, nós vimos lá no balanço energético, né, então eu vou pôr o sol, um solzinho aqui, ó, que os raios solares eles atingem a superfície. Parte desse calor é absorvido pelos elementos que estão na superfície, certo? O mar, ele vai absorver parte desse calor, dessa energia, concorda? Só que ele vai demorar, gente, a água, né, tem um calor específico diferente, tá? Ela demora mais a esquentar. Então imagina o dia inteiro o sol batendo aqui no mar, ó. Tá batendo aqui no mar, tá? O mar vai esquentando durante todo o dia, né? O que é que vai esquentar primeiro, gente? O continente ou o mar? Continente, certo? Bom, se o continente, gente, se a superfície está mais quente, aonde eu vou ter maior pressão? No continente ou no mar? Aonde eu vou ter maior pressão? Durante o dia. Concorda que o mar vai estar mais frio? Beleza. Então, durante o dia, o mar aqui vai ser um núcleo de alta pressão. Eu vou ter maior pressão aqui. E o continente, baixa pressão. Certo? O que vai acontecer? Qual que é a nossa regra que nós vimos na primeira aula? O ar sempre vai de A para B. Então, de dia
eu vou ter mais ar, né, gente? Ventos vindo do oceano para o continente, tá? Isso aqui é o que a gente chama de brisa marítima, beleza? Quem já foi na praia aí, né, já visitou alguma cidade litorânea, percebe isso facilmente. Por quê? Você está lá na praia, né, gente? Vai dando ali final da tarde, né? Que o continente está muito quente, ficou o tempo inteiro recebendo a radiação solar, né? O mar ainda está mais frio, então dá aquele vento muito forte na areia, né? Leva, né, guarda-sol dos outros, joga areia na perna do pessoal, chega até a doer. Por quê? Esse movimento aqui da brisa marítima. E esse vento ele é muito úmido, claro, né? No entanto, tem cidades litorâneas, né? Tem a maresia, já ouviram falar? Que é a ação do sal, né? Partículas de sal que vêm do mar para o continente. Então, tudo que é de metal começa a deteriorar por conta do sal. Tem que ser tudo de alumínio, material resistente, né, à atuação do sal. Por conta disso aí, tá? Bom, pessoal, e aí? E a brisa continental? Bom, gente, a brisa continental vai ser quando o sol se põe, né? Por quê, galera? Quando o sol se põe, vamos tirar o sol aqui, ó. O que vai acontecer? Vai inverter essa lógica aí. Ó. Por que vai inverter? Veja bem. O mar ficou esquentando o dia inteiro, né? Mas o continente ficou mais quente. Por quê, gente? A superfície é formada de rocha, né? Se for o caso de uma cidade, o que a gente acabou de ver aqui no Almeida? Olha o asfalto, né? Olha que albedo baixo. Então o asfalto retém muito calor, só que ele, gente, perde muito calor também. Quando a fonte de energia sai, que é o sol se põe, então a superfície vai perder calor muito rápido, beleza? Aí vai inverter, a superfície vai ficar mais fria. Então, ó, alta pressão vai vir para cá. Por quê? Perda de energia, o sol se pôs, tá? E o mar, por ter esquentado o dia inteiro, ele vai ficar mais quente. Então, ó, baixa pressão vai vir para cá, tá certo? Então, a atmosfera próxima do ar aqui, ó, ela vai estar mais quente do que essa atmosfera que vai estar aqui próxima da superfície, beleza? Vai mudar a dinâmica, então, ó. Aí os ventos vão soprar do continente para o oceano, tá? Quando acontece isso aqui, a gente chama de brisa continental. O que pode aparecer na sua prova? A brisa continental, ela é seca ou úmida? Seca. Brisa marítima, ela é seca ou úmida? Úmida. Tranquilo, galera? Bom, então, gente, é isso. Tá? Por hoje é só, a gente encerra essa parte, beleza? Da climatologia, e a aula que vem a gente continua aí, seguindo em frente, tá? Com o clima do Brasil, é parte essencial para o Enem. Tranquilo, gente? Fiquem bem, grande abraço e até a próxima.